Educação à distância, mudando realidades. Seguindo com a nossa disciplina de Economia Regional, chegamos agora à conjuntura mais atual da produção do estado de Rondônia. Vamos falar como está a economia do estado de Rondônia hoje em dia? Eu sou a professora Denise Tontiucci, essa é a disciplina de Economia Regional. E na aula de hoje, aula 4 da nossa disciplina, vamos falar sobre a atual conjuntura produtiva de Rondônia. Vamos começar falando sobre a composição do PIB de Rondônia. O PIB, o Produto Interno Bruto, é a soma de todos os valores das riquezas produzidas no estado de Rondônia. A gente vai comentar aqui como anda a sua distribuição. Gente, Rondônia tem a sua força motriz da sua grande riqueza gerada pela agricultura. Apesar de apenas 11% do nosso PIB estar na agricultura, a gente entende que é aí que vem a origem da geração de riqueza. 11% do PIB na agricultura vai fazer uma grande influência nesses nossos 70% do PIB que estão aqui no setor de serviços. Isso porque esse setor de serviço, em sua maior parte no estado de Rondônia, serve para atender a população de forma geral, mas também para atender os serviços ligados à própria agricultura. Então, a gente vai assistir aí esses detalhes de como a nossa agricultura, o que produz, como produz, e entender um pouquinho como a importância desses serviços para estarem apoiando a nossa agricultura. Além disso, temos quase 20% do nosso PIB ligado à indústria, um pouquinho menos do que 20%, né? A gente está falando aí em torno de 18% do PIB. Essa indústria é muito para atender a população local, a gente está falando principalmente da construção civil e de indústrias que vão fazer uma atividade realmente para atender a população que reside no estado, mercado interno que a gente discute. Vamos falar começando pela atividade agropecuária? Eu trouxe essa tabela para vocês que vai trazer taxas de crescimento, está aqui na última coluna, desde os anos 90 até 2014, para alguns setores que são os mais importantes da produção agrícola do estado de Rondônia. Começando com o rebanho de gado. Vamos falar de cabeça de gado? Rondônia tinha nos anos 90 um rebanho de 1.700.000 cabeças de gado. Esse rebanho vem crescendo para 3, para 5 milhões no ano 2000, para 11 milhões em 2005 e agora está acima de 12 milhões de cabeças de gado. Desde 2014. Esse é um crescimento de 600% no período, esse período aqui que vai em torno de 24 anos, e é um crescimento bastante expressivo, é uma das coisas que mais cresceu aqui dentro da nossa tabela de maiores produtos agrícolas de Rondônia. O leite, que também está muito ligado ao rebanho, também é leite bovino, também está ligado ao rebanho de gado. Ele também vem crescendo a sua produção de leite de 158 mil litros para quase 1 milhão de litros, 940 mil litros aqui em 2014. Um crescimento também bastante expressivo de 494%. O arroz. Gente, o arroz é muito utilizado, tá? O arroz ele tem uma função na agricultura que é uma função de proteger e modificar o próprio solo. Quando a gente tem um pasto, um pasto de gado, ele é geralmente a primeira cultura que a gente consegue colocar numa terra depois que foi aberta a mata. Derrubou a mata, já consegue colocar o pasto de gado. O gado não precisa estar com o pasto muito limpo, pode ter um pouco de toras, o gado geralmente não morre com isso, a não ser que seja assim, algo muito perigoso. Pode ter algumas árvores maiores que não conseguiram destruir, não conseguiram derrubar, e o gado consegue aí realmente florescer nesse ambiente. Depois disso, se você quer utilizar essa pastagem para fazer uma forma de lavoura, para produzir uma coisa que dá um retorno talvez melhor, milho, café, a soja, que tem chegado forte no estado de Rondônia, normalmente você precisa de uma cultura intermediária, um processo de concentração de nitrogênio na terra. E para isso que é utilizado o arroz. A plantação de arroz, ela traz um enriquecimento para o solo. E esse tipo de técnica é muito comum no estado de Rondônia, plantar arroz por um período, para você trazer nitrogênio para o solo, enriquecer o solo e assim permitir você ter um custo mais barato para corrigir o solo na hora que você for escolher uma lavoura realmente para plantar ali. Plantar, por exemplo, soja, milho, café. E por isso a gente tem muita produção de arroz, mas o arroz oscila muito a sua produção. A gente vai ter momentos que vai ter mais produção de arroz, mas está mais ligada a essas migrações.
do mudar do pastagem de gado para um outro tipo de lavoura, tá? Aí eu vou comentar um pouco essas outras lavouras. A gente trouxe aqui o feijão. O feijão ele teve um resultado negativo, assim como o arroz, né? À medida que a gente assiste aqui em Rondônia um processo maior de concentração de terra, a nossa terra ela foi mais bem distribuída na década de 90 do que ela é hoje em dia. Por quê? Eu comentei com vocês nas aulas passadas que o processo de colonização de Rondônia veio com a distribuição de terras pelo INCRA. Desde então, fazendas maiores vêm se formando, à medida que um proprietário rural começa a comprar a propriedade dos seus vizinhos. E nesse processo de concentração de terra, algumas culturas agrícolas que são mais tradicionais da agricultura familiar, ela acaba sendo menos escolhida, mais preterida, mais deixada de lado. O arroz e feijão são grandes exemplos. O pequeno proprietário rural, a família que vem, mudou para Rondônia, vai começar a trabalhar, ele tem muito incentivo para plantar arroz e feijão. Ele quer alimentar a sua família. À medida que a gente vai mudando um pouco o perfil agrícola de Rondônia, a gente começa a ter maiores propriedades rurais e vai migrar para umas lavouras mais ligadas a atender um mercado internacional, que são coisas mais lucrativas, por exemplo, a produção de soja, até a produção de milho e a produção de café. A gente vai ter aí uma mudança no perfil da produção agrícola e o abandono da produção de arroz e feijão. O arroz ainda, como eu disse, vai oscilar por essa finalidade de corrigir o solo. No entanto, quando a gente tem insumos para corrigir o solo, que é aquela coisa que a gente coloca mesmo no solo, sabe? Aditivos, que vai melhorar o seu solo de forma química, às vezes assim, vai valer mais a pena do que plantar o arroz, dependendo do preço que o arroz estiver sendo comercializado. Por isso a gente observa no gráfico. O arroz e feijão tiveram uma produção decrescente ao longo desse período, dos anos 90 até 2014. Nesse período de 24 anos, reduziu a quantidade de produção dessas duas culturas. No entanto, outras culturas vão ter um sucesso muito maior, né? Por exemplo, a soja. Dessa tabela inteira, nossa grande campeã é a soja. Meu dado não está tão atualizado. Eu acredito que nos últimos 7 anos a gente teve ainda mais produção de soja. A soja que era quase irrelevante para a nossa economia, né? 4 mil quilos sendo produzidos na década de 90, vai chegar aí uma produção bem mais robusta no ano de 2014 e eu posso apostar que ela só vem aumentando desde então e a gente está com produções recordes nos últimos anos. É uma cultura que tem muito mercado internacional, ela é muito exportada, ela é vendida principalmente para fazer ração animal em outros países. Os outros países geralmente cuidam dos seus porcos, cuidam do seu frango, né, de forma muito concentrada. Eles usam muito a soja para fazer ração animal. Ela é utilizada também como fonte alimentícia em alguns outros países, principalmente os países asiáticos consomem muita soja e derivados da soja. E o Brasil basicamente produz soja para vender para outros países e principalmente para a Ásia. A China é nossa grande parceira comercial da soja. Houve um tempo que a gente achava que a soja no Brasil só conseguia ser produzida no sul, por causa do seu clima mais frio, mais fresco, mas alterações genéticas na cultura e adaptações do solo trouxeram a soja cada vez mais para cima do Brasil. Ela foi chegando aí no Mato Grosso, foi chegando aqui em Rondônia e cada vez tem chegando em estados mais ao norte do país. E é uma cultura que traz também muitas riquezas, porque ela produz, né, gera muito valor agregado. A gente acaba tendo aí um setor produtivo ligado à produção da soja, tem que ter um cerealista para armazenar, tem todo um comércio ligado à soja que entra no setor de serviços, mas são riquezas ligadas a essa produção agropecuária. Comentei outras questões, a gente fala do café e o cacau, que já foram 2 produtos muito importantes para Rondônia, mas que tiveram também sua cultura diminuída. A gente tem inclusive vários municípios com nomes ligados a essas culturas, por exemplo, o Cacoal, que está ligado ao café e o cacau, e Theobroma, que é o nome técnico-científico do cacau. A gente vai ter aí o histórico da importância desse produto, mas esses produtos não têm tanta importância hoje em dia na sua geração, principalmente em grãos, apesar de que mais recentemente Rondônia busca produzir um café gourmet, um café mais de qualidade para competir nos mercados internacionais como um café amazônico, né? Isso pode aí inverter essa tabela no futuro, quando a gente começar a ter os frutos desse tipo de investimento de um café de maior valor agregado. Falando então do uso da propriedade agrícola em Rondônia. Gente, esse gráfico vai mostrar para que é utilizada as propriedades
no estado de Rondônia. Essa parte que vocês estão vendo, esse tom alaranjado, avermelhado, é o que vai indicar as pastagens. As pastagens são a maior fonte de utilização das propriedades agrícolas no estado de Rondônia. Essas pastagens são, em sua maior parte, utilizadas para a produção de gado, seja gado leiteiro ou gado de corte, mas também para produzir algumas outras culturas, né, ligadas a animais, assim, né? A gente tem alguma produção de porcos, de carneiros, mas principalmente gado. A agricultura rondônia utiliza sua extensão territorial, suas propriedades, principalmente para pastagens. A gente vê aqui em amarelo no gráfico as lavouras. A gente está vendo aqui, ó, uma partezinha do gráfico para as lavouras. Nós temos ainda essa parte aqui que está mais esverdeada no nosso gráfico, que vai trazer como as propriedades agrícolas têm ainda a questão das florestas, das matas. Por uma questão legal, toda propriedade agrícola em Rondônia precisa manter uma porcentagem da sua propriedade na forma de matas, na forma de floresta, e essa parte verde do mapa, do nosso gráfico, vai trazer essa porcentagem de matas. Essa é geralmente uma reserva legal, muito difícil a propriedade que tem mais do que uma reserva, além do que é exigido pela lei, tá? Falando então da produção de 2017, eu tenho esse gráfico para vocês que traz, né, o nosso efetivo. Em 2017 a gente tinha cerca de 10 milhões de bovinos, hoje em dia um pouquinho mais que isso. A gente tinha 6,3 milhões de cabeças de aves. Quando eu falo aves, eu estou somando aqui principalmente galinhas, galos, frangas e frangos. E a produção aí, como eu disse, estava chegando em 1 milhão de litros de leite de vaca, 900 milhões... está chegando 900 milhões de litros de leite de vaca. Está chegando em 1 bilhão, né? A produção de ovos também já atingiu 53 milhões de dúzias. Essa é uma produção em 2017. Desde 2017 a agricultura cresceu. A gente espera que esse número tenha ainda aumentado. Concluindo o que a gente fala sobre a agricultura principalmente é o principal motor da economia de Rondônia, é ali que estão as principais gerações de riqueza, seja para o mercado internacional ou nacional. Ela é uma força de modificação e crescimento constante na nossa sociedade, é muito importante para a família rondoniense. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a industrialização, vamos falar sobre as atividades industriais? Esse gráfico traz aí a distribuição das principais atividades industriais no estado de Rondônia. Vocês podem observar que ele vai somar mais de 75% para atender diretamente o nosso mercado interno, assim, com seus consumos mais básicos. Primeiro, o que está aqui em azul é a construção civil. 52% da nossa atividade industrial é construção civil, são construção de casas, é a construção de prédios, é a construção de instituições comerciais, de instituições públicas. A construção civil é muito importante para o estado de Rondônia. Nós temos várias faculdades de engenharia civil, nós temos várias empresas de construtoras. É um setor muito importante para a nossa indústria e atende o mercado interno. As cidades vêm crescendo no estado de Rondônia e isso é traduzido aqui pela importância da construção civil. A gente já tem assistido, né, o surgimento de novos loteamentos nos municípios, o surgimento de mais casas. O financiamento público federal é muito importante para isso também. O Brasil, nos últimos 20 anos, tem tido um financiamento muito constante, muito importante para financiar essa atividade. E a gente está tendo aí um setor muito aquecido na construção civil, principalmente nos últimos anos. A gente vê ali que quase 25%, essa parte vermelhinha do gráfico, está ligada à produção industrial de alimentos. Essa produção industrial de alimentos, a gente tem laticínios fortes aqui na nossa região, que produz desde leite condensado, iogurte, queijos, manteigas, produtos de qualidade, que atendem sim o mercado interno, mas que também são levados para outras regiões do Brasil. Essa produção é importante e tende a crescer à medida que a agricultura se fortalece e produz mais leite aqui em Rondônia e traz produtos mais competitivos para serem comercializados. Esse tipo de coisa é muito positiva, porque a gente não só produz o gado de corte, como a gente tem um bom abatedouro que vai não só abater o animal, mas produzir, por exemplo, aquela carne maturada, aquela carne embalada a vácuo, modelo pronto tipo exportação, ou seja, a gente está agregando valor a produto agrícola produzido aqui em Rondônia.
A gente produz não só o leite, como também o iogurte, que pode ser vendido para outros estados. E isso tende a crescer aqui em Rondônia. À medida que a agricultura se fortalece, essa atividade industrial ligada aos alimentos tende a se fortalecer também. Para investir nisso, nós do IFRO temos inclusive vários cursos técnicos ligados à produção de alimentos, industriais, industrialização de alimentos, e isso também contribui para esse processo de industrialização dos nossos produtos agrícolas, a industrialização dos alimentos. Seguindo no gráfico, a gente vê um pouco menos de 10%, 9,4% da atividade industrial está ligada a serviços de utilidade pública. Então, nós temos aqui serviços de utilidade pública. Aqui entra, por exemplo, gente, a produção que vai gerar estradas, calçadas, são serviços industriais, mas que têm interesse público. Quem gera é o Estado, né? Criação de pontes, são serviço industrial, né? É uma questão industrial, mas é um serviço público também, utilidade pública. Seguindo, a gente vê que a madeira está aqui de roxo, ainda é relevante, cerca de 5% da nossa atividade industrial. E os minerais não metálicos, nós temos ainda a produção de minérios aqui em Rondônia, está com esse azul clarinho no nosso gráfico. E é importante, os minerais não metálicos são extraídos, né? Inclusive para correção de solo, a gente tem empresas que tiram calcário, né? Aqui da nossa região, e isso é muito utilizado, inclusive aqui mesmo no mercado interno em Rondônia, para correção de solos, para melhorar a condição do solo, para produzir melhor na lavoura. Essas então são nossos principais setores industriais, organizados aqui em outro gráfico: a construção civil, os alimentos, serviços industriais de utilidade pública, madeira, minerais não metálicos e outros, de forma geral. Falamos então do setor industrial, seguimos para discutir o setor de serviços. O setor de serviços em Rondônia está muito ligado à agricultura. Por exemplo, setor de serviço, compra de sementes, insumos agrícolas, compra de máquinas e equipamentos, consultoria de produção, assistência técnica, feiras agropecuárias. E grande parte do setor de serviços está ligada diretamente à agricultura ou à atividade industrial em Rondônia. Também podemos destacar os setores logísticos do setor comercial, a prestação de serviços de tecnologia da informação e telecomunicação e os serviços públicos pagos por meio de tarifas. De forma geral, a produção do valor de serviços no PIB de Rondônia em nada difere do fenômeno mundial do que a gente chama de servitização. A servitização acontece porque cada vez mais é importante assim, a gente dar um conhecimento técnico porque a gente faz dentro dos outros setores, que é o setor primário, setor secundário, a agricultura e a indústria. Então, como eu preciso de uma consultoria, como eu preciso de uma assistência técnica, eu vou fortalecendo o setor de serviços. Então, existe uma tendência mundial mesmo que o PIB seja composto, em sua maior parte, pelo setor de serviços, porque esses setores da agricultura e da indústria, eles precisam sim de muitos serviços para eles existirem. Além disso, à medida que um país enriquece, nós, como consumidores, vamos demandando mais serviços e serviços de maior qualidade. A gente quer vários tipos de serviços para trazer luxo, trazer qualidade de vida, a gente quer viagens, a gente quer lazer, quer hotel, cabeleireiro, coisas que vão incentivar o setor de serviços. Aqui em Rondônia, como a gente vê o primeiro gráfico, o setor de serviços é o maior, mas está muito ligado às suas outras atividades mais primárias, mais produtivas, que é principalmente a agricultura, mas também a indústria. Seguindo, eu vou comentar para vocês como é importante a exportação para o estado de Rondônia, tá? Nos anos 2013, 14 e 15, a gente viu aí a soja e a carne sendo os seus maiores produtos de exportação. Rondônia tem uma série de frigoríficos que vai trazer carnes abatidas e preparadas, embaladas no modelo exportação. Inclusive, tem parcerias comerciais com diversos países que têm padrões e restrições de consumo muito específicas. Às vezes, o animal tem que ser abatido de certa forma, com certa ferramenta, virado para algum lugar, para ele poder ser consumido dentro de um mercado consumidor de outro país. E Rondônia tem alguns abatedouros, alguns frigoríficos muito específicos, muito desenvolvidos, que vão fazer esse contato comercial e essa produção específica para o mercado internacional. Então, nós somos grandes exportadores, principalmente de carne e de soja. O que é uma mudança, porque no passado o foco da exportação de Rondônia era a madeira,
né, muito ligado ao seu ciclo produtivo. Se começamos a colonização quando era tudo floresta, à medida que a floresta foi caindo, a madeira foi o primeiro grande produto a ser explorado. E depois disso agora, quando a gente tem a agricultura mais desenvolvida, a carne foi o primeiro grande produto, principalmente em valor econômico, a ser exportado. E a gente vem assistindo aí uma mudança gradual no seu perfil de exportação, à medida que Rondônia vai exportando cada vez mais grãos, né? O exemplo da soja. E isso segue uma linha de evolução, sabe? De como a terra é explorada. Se a gente tem a mata em pé e derruba a mata para começar a explorar economicamente, nessa derrubada da mata a gente explora a madeira. Então, geralmente a primeira cultura são as pastagens, então o gado começa a ser explorado depois que a gente vendeu a madeira, então a carne. E em seguida, algumas culturas mais lucrativas começam a abrir seu mercado, por exemplo, a soja. E esse é um processo que a gente observa bem claramente acontecendo aqui em Rondônia. Gente, essa foi a nossa aula 4. Falamos sobre conjuntura do estado de Rondônia. A gente pode falar de mais coisas que estão sendo importantes para o estado de Rondônia, piscicultura, produção de peixes, por exemplo. Mas eu vou deixar esses comentários para a próxima aula, quando a gente vai discutir políticas públicas para o desenvolvimento econômico sustentável em Rondônia. Vejo você breve na aula número 5. Educação à distância, mudando realidades.